Um diretor comercial hoje de uma incorporadora de capital aberto que era corretor, né? E se transformou, deu os passos necessários e se transformou. Então, de fato, não é para qualquer pessoa. Basta ter um mindset de crescimento, de desenvolvimento da carreira executiva. E como eu falo, tem um mindset, virou a chave, você põe foco e quando você põe foco, tudo se expande. Existe algo em comum entre os profissionais de alta performance: a busca constante pelo conhecimento que vai levar aos resultados desejados. Aqui eu ajudo profissionais a faturarem R$10 mil por mês ou mais dentro do mercado imobiliário, começando do zero ou não. Fala pessoal, tudo bem? Nesse episódio do Jornada do Executivo nós iremos falar dos desafios e das barreiras que as pessoas enfrentam para de fato ingressarem nesse mercado imobiliário e se tornarem um executivo de carreira. Eu sou Vinícius Moura. Eu sou o Juliano Milano. Juliano, hoje nós iremos responder muitas perguntas que foram enviadas pela audiência. Eu queria começar por uma que a Maria Eugênia Farias perguntou se ela precisa ter uma estrela ou se ela precisa de um MBA para se tornar uma executiva no mercado imobiliário. Vinícius, o legal dessa pergunta é para a gente desmistificar muita coisa que existe no mercado quando se fala em desenvolver uma carreira como executivo dentro de uma incorporadora, dentro de uma loteadora. E essa pergunta que veio da audiência é uma pergunta muito comum e que eu sempre ouvi nos estandes de vendas, né, me relacionando com profissionais do mercado, tanto corretores, imobiliárias ou colegas que formaram comigo, ou pessoas do meu relacionamento, que a ideia é de que é uma distância muito grande, como se você precisasse de fato adquirir esse conhecimento para se tornar um executivo através de um MBA numa universidade no exterior, e fazer uma Harvard, por exemplo, ou uma universidade no Brasil de grande projeção, ou um conhecimento que é quase que inacessível, né? Ou tem brincadeiras até que precisa de boas indicações para entrar dentro de uma incorporadora, de uma loteadora, mas isso tudo é mito, assim, não existe essa dificuldade, basta uma virada de chave muito simples, né? Na minha época, na época que eu formei, há 15 anos atrás, o caminho a jornada, ela era muito mais extensa, era muito mais longa, né? Naquela época não tinham, por exemplo, cursos que você acha hoje na internet, né? No máximo que você tinha era alguns cursos presenciais, algumas formações presenciais, mas nada que fosse específico, direcionado para o meu objetivo, que se lá naquela época eu tivesse tido acesso, por exemplo, a um conhecimento que eu tenho hoje, eu teria encurtado pelo menos pela metade essa jornada, né? E não necessariamente eu precisaria percorrer todo esse caminho, que para mim aconteceu de forma natural. Só te interrompendo aqui, você entrou até numa pergunta que o José Jordão fez, que ele fala que não tem tempo para cursos longos. E aí, até para linkar um pouco com esse passado, com o seu começo de trajetória, que na época não tinha nem curso online, né? Exato. Na época não tinha curso online, eram cursos presenciais, muitas vezes caros, né? E aí eu tenho um exemplo, por exemplo, no meu caso, eu tracei esse caminho e de forma meio que natural, buscando conhecimento através da rede de relacionamento, contatos, networking e um mindset de crescimento muito forte. Eu até acredito que eu tive uma evolução relativamente rápida, vamos dizer assim, mas eu poderia ter encurtado essa evolução pela metade desse tempo, né? Se eu estivesse hoje em dia com acesso a informação que tem. Então, por exemplo, a pergunta dela se precisa nascer com uma estrela ou fazer um MBA ou alguma coisa assim, eu tenho referências no mercado, eu já citei dos nossos bate-papos, de um diretor comercial hoje de uma incorporadora de capital aberto que era corretor, né? E se transformou, deu os passos necessários e se transformou. Então, de fato, não é para qualquer pessoa. Basta ter um mindset de crescimento,
de desenvolvimento da carreira executiva. E como eu falo, tem um mindset, virou a chave, você põe foco, e quando você põe foco, tudo se expande. E isso acontece de forma natural. E essa questão do tempo, que foi questionado, eu costumo dizer o seguinte: olha, o tempo é algo muito precioso. Né? E todo mundo tem 24 horas, né? É democrático, né, Vinícius? Todo mundo tem 24, todo mundo tem as mesmas 24 horas do dia. O que diferencia um profissional de outro é como ele investe essas 24 horas. Porque o tempo é um recurso. E todos nós temos o mesmo recurso. Diferente de dinheiro, por exemplo, que um tem mais, outro tem menos. Não, o tempo é igual para todo mundo. Então, como você vai investir as suas 24 horas? Quais são as suas prioridades? Né? E essa mudança, essa virada de chave, ela está muito aí. Porque a partir do momento que você faz um bom investimento do seu tempo, por exemplo, para adquirir conhecimento, para se desenvolver como profissional, para se desenvolver como pessoa, você canaliza energia e esforço, e isso intensifica e potencializa muito mais a sua velocidade para chegar naquele objetivo. Então, e hoje com a disponibilidade de conhecimento que existe, né, hoje a gente vê, por causa da pandemia, inclusive, tem muitas lives, né? A live é um grande exemplo disso, né? Tem horas que você entra na sua rede social, no seu Instagram, tem umas 8 lives acontecendo ao mesmo tempo. E o importante é você direcionar a sua absorção de conhecimento para aquilo que de fato vai fazer diferença dentro do seu objetivo. Então, eu costumo dizer o seguinte, que o acesso a este conteúdo, inclusive, ele é gratuito, né? Você entra na internet, você tem lá uma série de conteúdos gratuitos e você tem à disposição tudo isso para absorver conhecimento. É importante? É muito importante. Só que é preciso primeiro entender o seguinte, no meu ponto de vista, tá? Eu respeito todos que estão aí na internet, nas redes sociais produzindo conteúdo. Mas se eu pudesse dar uma dica, investiga um pouco mais sobre aquele conteúdo, quem está produzindo e o que de fato aquele profissional, aquela autoridade, aquele expert tem de bagagem para te oferecer. Porque não adianta eu ir na teoria e ensinar a teoria, né? Como se diz, ninguém aprende a cozinhar lendo o livro de receita. Você precisa treinar, cozinhar. Então você precisa ir para o campo de batalha. Então quando você olhar um expert, uma autoridade, alguém que está tentando passar um conteúdo, tenta entender se aquele profissional ele vivenciou o campo de batalha, se ele tem história de fato para contar a respeito daquele assunto. Eu acho interessante você falar isso, porque tem muita gente que estuda um determinado assunto e logo ele está ensinando outras pessoas. Está tudo certo, não tem nada de errado com isso. Mas em algumas áreas a gente vê que, como tem muita oferta na internet, a gente também vê que nem todos os profissionais são, como eu digo, preparados para poder ensinar. Mas não vamos entrar nesse assunto, né? Não vamos focar nisso porque não é o nosso intuito aqui. Mas de fato a internet tem muita coisa, mas às vezes também as informações são muito desorganizadas, né? Tem o excesso de informação que às vezes até ela confunde, né? Você está num determinado assunto que você está buscando, tem muita informação desorganizada e às vezes o excesso de informação atrapalha, não é verdade? Sim, a gente se transforma numa falta de foco, né? Dispersa a atenção, né? Eu tenho um cliente em Uberlândia, um incorporador, que a gente está fazendo um trabalho para fazer um diagnóstico da área comercial dele. Ele tem um volume significativo de empreendimentos em estoque, né? E precisa dar liquidez para esses empreendimentos. Ele tem um futuro lançamento, né? Que dá um volume significativo. No total são 3 empreendimentos em estoque, de 50 a 60 milhões de VGV mais ou menos, e mais um lançamento de 50 a 60 milhões, vai lá de 100 a 120 milhões que ele tem para dar vazão. E trocando uma ideia com ele, nesse momento de diagnóstico, a gente estava falando sobre isso, ele falou assim: Juliano, tudo isso que você faz
como consultoria, eu consigo, de repente, essa informação através das lives que eu assisto, através dos vídeos, o conteúdo que eu estou consumindo e tudo. Mas ele falou assim, eu preciso de muito mais tempo consumindo todo esse conteúdo para chegar na solução que você está me trazendo aqui com uma consultoria. Então eu pago para encurtar esse caminho. E assim funciona na jornada do conhecimento para se tornar um executivo. Em alguns momentos, você precisa entender que o seu foco e a sua energia ela precisa estar direcionada para um assunto específico, que através daquele assunto você vai de fato vivenciar uma transformação na sua carreira. Então assim, eu busco entrar, que é a pauta que a gente tem sempre falado, carreira de executivo no mercado imobiliário dentro de uma incorporadora, dentro de uma loteadora. Quais são os conteúdos que de fato eu preciso consumir e o que eu preciso aprender e me especializar para eu traçar esse caminho. E eu sempre falo que, no meu ponto de vista, entender de lançamentos imobiliários é a porta de entrada, é o básico, é o que todo mundo precisa fazer, né? E aí entra uma questão de mindset, Vinícius. O mindset, o que diferencia os profissionais no mercado? O que diferencia um profissional fora de série do profissional comum? O que diferencia um profissional de alta performance de um profissional regular, vamos dizer assim, morno? Na média. Na média. Vamos dizer, o que diferencia de fato esse profissional é que o de alta performance, ele está sempre buscando conhecimento. Ele entende que através do conhecimento, o conhecimento na verdade é um ativo quase que intangível, porque ele consegue através daquele conhecimento entregar muito valor na carreira profissional dele como executivo, em uma consultoria, um trabalho que ele vai exercer. Ele também ele consegue percorrer uma distância maior em um tempo menor, né? Com certeza. Como eu disse, eu levei 15 anos para passar por todo esse organograma, né, na minha carreira. Muito mindset, perfil comportamental mesmo, e muito conhecimento, habilidade adquirida. Eu adquiri o conhecimento que eu tenho hoje basicamente na prática, no dia a dia, no campo de batalha de fato, acertando e errando e melhorando, acertando, errando e melhorando. E a partir daí, eu tinha aliado comigo um mindset, um perfil comportamental, uma visão da onde eu gostaria de chegar. Eu sempre fui muito focado. Eu me lembro até hoje de um episódio, até eu sei que esse líder que eu tive, um mentor, que hoje eu considero um grande mentor, foi um chefe, né, que eu tive numa das empresas que eu trabalhei. E essa história eu vou contar porque ela é interessante. Eu trabalhava numa incorporadora, é uma incorporadora muito grande, de capital aberto. E na época eu entrei como um coordenador de incorporação, depois eu fui para a área comercial. E quando eu fui para a área comercial, eu tive como líder essa pessoa que eu considero um mentor para mim hoje. E ele um dia me chamou a atenção. Nessa empresa nós tínhamos uma estrutura de gestão de pessoas um pouco burocrática, vamos chamar assim, mas não é burocrática, muito organizada, né? Extremamente organizada. E lá, naquele momento, funcionava da seguinte forma: os cargos até coordenação tinham que bater ponto. E os cargos de gerente para cima não precisavam bater ponto. Isso era uma forma da empresa organizar. Por quê? Porque considerava que o gerente ou acima eram cargos de confiança, então não tinham que necessariamente cumprir uma jornada de horário fixa, né? E o coordenador para baixo tinha que cumprir essa carga horária, né, determinada. Então, tinha que colocar o dedinho lá na biometria, marcar o ponto quando chegasse, marcar o ponto quando saísse. E a questão das horas extras eram muito rígidas, controladas, né? Era permitido fazer hora extra dentro de uma demanda com autorização do líder e tal. Só que eu fui indisciplinado. Eu era indisciplinado nesse aspecto, né? Não estou aconselhando ninguém a ser, mas eu era indisciplinado por quê? Porque eu não batia ponto. Eu não batia ponto porque eu tinha um hábito, eu era considerado muito envolvido com o trabalho, para não chamar workaholic, que é uma palavra meio, né, clichê, mas eu entrava de manhã na empresa e eu saía 9 horas, 10 horas da noite, todos os dias, de segunda
a sexta e muitas vezes sábado e domingo eu ia para a empresa trabalhar, porque eu queria preparar alguma coisa para a semana seguinte e tal. Nós tínhamos reunião de incorporação toda segunda-feira, então no final de semana eu preparava para a reunião de incorporação, mas enfim, eu fui chamado a atenção como indisciplinado. Ele chegou para mim e falou: pô, Juliano, recebi um puxão de orelha aqui do RH que você não tá batendo ponto, e ele ficava em outra cidade, né? E eu falei assim: pô, chefe, vamos lá, eu não bato ponto porque apesar de eu ser coordenador, de eu estar como coordenador, eu não quero ser coordenador, eu quero ser gerente. Meu próximo passo é ser gerente. E gerente não bate ponto. Mas também você não recebia por isso, né? Não. Então, é bom frisar, porque o que acontece? Nessa questão, eu não batia ponto, saía 8, 9 horas da noite e eu marcava lá na fichinha, aí marcava no livrinho lá que eu entrei às 8 e saí às 18. Né? Justamente para contar certinho as horas, porque na verdade eu não estava nem um pouco preocupado se eu ia receber hora extra, se eu não ia receber hora extra. Eu estava preocupado com o meu crescimento profissional, e para mim trabalho sempre veio antes do reconhecimento. Essa é a visão que eu tenho, o mindset que eu tenho. Primeiro o ônus, depois o bônus. Eu sabia que lá na frente eu seria reconhecido pelo trabalho que eu estava executando. E por isso eu não batia a ponta, e ele levou um puxão de orelha e perguntou, eu falei assim: olha, é o seguinte, vou ser bem direto com você. Eu não bato ponto, porque gerente não bate ponto. E por mais que hoje eu esteja coordenador, o meu mindset, a minha visão é de gerente. Então, se eu quero me tornar um gerente, eu tenho que me comportar como um gerente. Se eu quero me tornar CEO de uma empresa multinacional de grande porte, eu tenho que ter o mindset do CEO da empresa, o senso de dono, o comprometimento, o trabalho, o foco no resultado. Então, essa é a visão que eu tenho dentro dessa jornada, que se você, de fato, tem perfil comportamental, visão e buscou os conhecimentos necessários para desenvolver a sua jornada do crescimento profissional na carreira como executivo, este é o ecossistema que você encontra na frente, e assim você vai trilhar esse caminho de desenvolvimento. E essa doação te deu frutos, assim? Dentro dessa mesma empresa, conseguiram enxergar que isso era um diferencial? Eu tive nessa empresa em específico, eu tive um crescimento profissional muito bacana, muito rápido até, eu considero, pelo tempo. E tive, na verdade, esse mesmo líder, né, chefe, hoje um grande amigo e mentor, ele, 2 meses depois, eu fui promovido a gerente. Então, assim, eu já estava muito focado naquilo, e aquilo aconteceu de forma natural. Claro que eu fiquei muito feliz, mas eu já sabia. Eu sei dos meus objetivos, eu sei que eu vou chegar. Sim. O como eu vou chegar, aí eu dou meus pulos, mas eu vou chegar. Então, nessa empresa em específica, foi a trajetória rápida. Coordenador de incorporação, até para a gente lembrar a hierarquia: coordenador de incorporação, coordenador comercial, gerente regional, gerente nacional de vendas. Então, eu fiz essa trajetória basicamente em 4 anos. De trabalho. Tá, não, maravilha. Até eu vou encaixar, vou mudar a ordem das perguntas aqui para dar uma continuidade, de certo modo, nesse mesmo assunto. O Marcos Araújo Machado mandou uma mensagem dizendo que ele é corretor. Sou corretor, funcionou para você e você acha que pode funcionar para mim? O que você fala, o que você ensina, os cursos, as consultorias, funciona para mim, digamos assim, um simples mortal, né? Digamos, como se... Ele até quer saber, na verdade, se qualquer um pode aprender o que você ensina, entendeu? Vinícius, eu vou ser direto. Pode, todo mundo pode. Assim, direto e rasgado. É para todo mundo, é para todo mundo. Como eu falei, é um conhecimento. E eu, nos meus cursos, nos meus treinamentos, eu costumo dizer o seguinte: eu dou o passo a passo, o caminho. Hoje, a visão que eu tenho é o seguinte: para quem busca desenvolver uma carreira, se tornar um executivo dentro de uma incorporadora, ele precisa basicamente, dentro de todo o ciclo da incorporação, em todas as fases de um empreendimento, uma das fases é lançamentos imobiliários. Então, eu identifiquei que, por ser uma fase que toda a área comercial de uma incorporadora precisa saber desenvolver,
a porta de entrada, o primeiro curso necessário, ou o primeiro conhecimento a ser adquirido por este profissional é entender de lançamentos imobiliários. É claro que dentro, ele deu a porta de entrada, ele vai dar um passo dentro da incorporadora como executivo, na área comercial, ele vai ter uma série de responsabilidades e desafios, né? E que vão exigir dele uma série de competências e habilidades além de lançamentos imobiliários. Mas eu não conheço uma incorporadora, não existe uma incorporadora que atua com vendas nos seus empreendimentos que não faça um lançamento imobiliário. Seja da forma correta, usando uma metodologia ou não. Não conheço. Então, assim, se todas as incorporadoras lançam e precisam lançar os seus empreendimentos, este é um conhecimento básico para qualquer profissional que queira trilhar esse caminho de executivo dentro de uma construtora, uma incorporadora, uma loteadora. Então a resposta é sim, né? Eu acredito também que se ele já é corretor, se ele está dentro do mercado imobiliário, é só uma virada de chave, um pouco de aprendizado. Se ele aprende lançamentos imobiliários, ele já vai poder migrar de vendas para uma parte mais estratégica ou mesmo tentar ascender na carreira mesmo, né? Sim, você colocou num ótimo ponto, porque assim, o corretor de imóveis, ele já tem um conhecimento do mercado, ele tem uma visão de mercado. Do produto, né? Do produto, do mercado imobiliário, da dinâmica do mercado. Então ele já tem um conhecimento. Ele muitas vezes atuou em vários lançamentos, né? Que foram desenvolvidos pelas incorporadoras, né? Que ele trabalhou, que ele vendeu seus produtos. Então ele já tem esse conhecimento. Agora, eu como incorporador ou como executivo de incorporadoras liderando as áreas comerciais dessas empresas, eu participei de centenas de entrevistas entrevistando candidatos para as posições que eu tinha. De analista, de coordenador, de gerente regional, de gerente de produto, de coordenador de produto, de gerente de parcerias. Eu contratei, posso dizer que dezenas ou até centenas de profissionais ao longo dessa minha trajetória. E na contratação eu faço uma avaliação de perfil. Primeiro eu olho muito perfil comportamental, né? E o segundo eu olho as competências. E as competências que este profissional tem dá match com as competências que eu preciso naquela determinada função. E além das competências, as habilidades técnicas. Então, vamos supor, Vinícius, que eu estou contratando um gerente de produto, um coordenador de produto para uma incorporadora. Inclusive, algumas incorporadoras me contratam da minha empresa de consultoria para recolocação de profissionais, né? Para, na verdade, recrutamento e seleção. E eu tenho uma rede de contatos que eu já pego essas indicações, mas eu faço as entrevistas. Então eu faço uma avaliação de perfil comportamental, uma avaliação de competências e habilidades técnicas. E quando eu vou olhar habilidades técnicas, pensa comigo, vamos supor que eu vou entrevistar um profissional para uma vaga de coordenador de produto, para um lançamento. E eu pergunto para ele, tá, perfeito, me conta como que você vai fazer esse lançamento. Isso eu já passei, tá? Na minha carreira eu já tive que responder essa pergunta. Inclusive, fui colocado em xeque, no desafio ali para desenhar, mas depois eu conto essa história, para fazer um lançamento quando eu ainda não tinha feito nenhum como executivo. E eu pergunto nessa entrevista para esse profissional, esse candidato, se ele fosse lançar um produto com tais características, qual seria a estratégia que ele utilizaria para lançar aquele produto? Eu vou ser bem honesto com você. 90% dos profissionais ou dos candidatos, eles divagam sobre um monte de coisa, mas não falam absolutamente exatamente o que precisa ser feito. Não, precisa ser feito assim, tem que passar por essa etapa, depois por essa, assim. Ele não fala de estratégia. E quando eu tenho um candidato que tem perfil comportamental,
as competências dele estão alinhadas com as competências necessárias para aquela função e ele possui o conhecimento da técnica e da metodologia, esse candidato ele é aprovado imediatamente, porque é mais fácil eu contratar um profissional que tenha esse conhecimento do que eu trazer um profissional para treinar, para desenvolver, que pode levar um pouco mais de tempo. Claro, claro. Mais fácil, né? É bem mais fácil, rápido, né? Para todo mundo. E a gente tem visto carência, né, desse profissional no mercado, né, preparado. Existe uma carência imensa. Mais uma vez eu falo, não só nessa jornada como executivo, mas na minha empresa, onde eu presto consultorias para as incorporadoras. O que mais tem, Vinícius, no mercado é aquele profissional que ele é muito bom de vendas, é um excelente vendedor e ele busca uma oportunidade numa incorporadora para a área comercial e simplesmente ele é um cara excelente vendedor. Ele não tem o conhecimento da estratégia, né? E aí eu vou te falar, poxa, para desenvolver esse conhecimento, como eu falei, no meu tempo levava-se 15 anos de mercado, ou muitos anos, né? Muitos quilômetros rodados. Hoje em dia não, hoje em dia esse conhecimento está disponível. E às vezes, assim, é claro que eu entendo que o cara ele é muito bom vendedor, né? E ele tem competências. E às vezes desenvolver esse cara é muito fácil, né? Sim. Só que eu acredito, conversando com você, trocando muita ideia no dia a dia, que às vezes o incorporador tem medo de perder o cara bom de vendas e não ter um gerente bom. Ou um coordenador de produto bom, né? Exato, isso acontece muito. E esse é um cuidado muito grande que tem que ter até na promoção, né, de profissionais dentro do mesmo departamento. Porque se ele não for um bom gestor, né, você tem que voltar ele para vendedor, para corretor, muito difícil. Ele fica se sentindo desprestigiado. Né? Exato, é muito difícil. Essa mudança, essa promoção tem que ser feita com muito cuidado, muito critério, porque às vezes o profissional ele é um excelente, ele é muito competente naquilo que ele está fazendo naquele momento, mas ele não está preparado ou não tem as competências necessárias ainda para assumir aquela posição de liderança ou para dar aquele upgrade. Por isso a importância de um bom treinamento, né? Porque com certeza. Você não pode jogar ele na fogueira, porque se ele não der certo... Aliás, o papel do líder é desenvolver pessoas. Eu tenho uma visão muito clara sobre isso. Cada vez mais, o papel da liderança é desenvolver profissionais. Né? Desenvolver profissionais que são, tanto no seu perfil comportamental, tanto nas suas necessidades de competência para as funções que ele almeja crescer, como nas suas habilidades técnicas. Né? Então, assim, né, não faz muito tempo, nós conversamos com um incorporador, que inclusive está gravado, é um dos programas que nós temos, que são incorporadores do Brasil. Nós entrevistamos um diretor comercial de uma empresa de urbanismo, e a pergunta que eu fiz para ele foi o seguinte: o que você olha, o que você observa num profissional na hora de contratar? E ele falou conhecimento, experiência, porque no ponto de vista dele, ele precisa, para ontem, o profissional ele tem que vir formado, né? É claro que quando ele está lá dentro, ele ainda continua, todo mundo continua o desenvolvimento, eu continuo, você continua, Sim. Todos nós estamos em constante desenvolvimento e aprendizado. Mas para determinadas funções, o incorporador ele precisa de alguém formado. Treinado já. Treinado, com conhecimento. Por quê? Porque muitas vezes ele está contratando hoje um coordenador de produto para um lançamento que vai acontecer daqui 2 meses, 3 meses. Não vai dar tempo de treinar e passar por toda a jornada, né? Então ele precisa disso já pronto. Então aquele profissional que está na frente, pensando na frente, buscando hoje o conhecimento, né, para oportunidades, e mais uma vez, o que você foca expande. A partir do momento que eu coloquei, meu objetivo é entrar, ser um executivo de uma incorporadora, desenvolver minha carreira lá dentro, né, passar por todas aquelas etapas e alcançar aquele faturamento que eu busco, que eu tenho como objetivo, aquilo expande, as oportunidades surgem. E se a oportunidade surgir e você não estiver preparado para ela? Entrando um pouco nesse assunto aí, eu ia te fazer uma outra pergunta da audiência, mas entrando um pouco nessa questão aí, a gente vê, por exemplo, que esse problema da pandemia, agora com o Covid-19, gerou... os lançamentos pararam de acontecer
não é que eles pararam de acontecer, eles estavam programados, né, para que esse ano fosse um bom ano de lançamento imobiliário, mas de certo modo isso foi interrompido e houve a mudança para o digital. Sim, né? sim. E aí eu vejo, por exemplo, que tem muita gente que os lançamentos vão chegar daqui uns dias, eles vão acontecer. Sim, sim. E aí as pessoas não estão aproveitando esse momento para se prepararem para quando os lançamentos acontecerem. Com certeza, assim, na verdade eu brinco em todas as entrevistas que eu dou, ou nas lives que eu já participei, quem acompanha meu conteúdo já com certeza já ouviu falando isso. Eu brinco que hoje a gente está vivendo um momento seguinte, dentro do lançamento imobiliário, dentro de uma estratégia, de um lançamento imobiliário específico, existe uma fase que nós chamamos de fase de represamento. Né? E aí eu faço um trocadilho brincando que agora nós estamos vivendo um represamento de lançamentos, ou seja, lançamentos que estavam aí para acontecer no primeiro semestre, a situação normalizando, eles vão começar vão sair todos de uma vez de uma forma muito rápida. Então, é claro que durante esse período continuam acontecendo alguns lançamentos, continuam para determinados nichos, né? Em determinados formatos diferentes de lançamento do que o convencional, continuam acontecendo. Mas muitos, eu posso dizer que a maioria, estão sendo represados. E o fato de ter um represamento é quando der a largada, vão todos sair de uma vez. Então, o profissional que está olhando lá na frente, ele está buscando hoje o conhecimento. Aliás, meu olhar é sempre positivo, meu foco é sempre positivo. Então, aliás, ele está tendo uma grande oportunidade de aprender hoje, em que o mercado deu uma segurada, para quando o mercado voltar, ele sair na frente de todo mundo. Assim como o incorporador está com um projetinho ali aprovado, no ponto para ser lançado, o executivo ou o profissional, ele precisa, o que tem visão, o que está olhando lá na frente, ele está hoje se preparando para os lançamentos que vão acontecer daqui a pouco. A gente vai abrir a porteira de lançamento, falando no linguajar bem regional mesmo. A gente vai abrir a porteira da boiada e vai estourar a boiada de lançamentos, e quem estiver preparado vai surfar essa onda. Maravilha, maravilha. E eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que ela, de certo modo, ela é feita para todo produtor de info, para todo profissional que se propõe a ensinar, a dar cursos, consultorias, mentorias e tudo mais. Mas ela aqui é muito voltada para o financeiro. É o Carlos da Silveira. Está dizendo que tem passado um sufoco danado nessa pandemia, até para pagar as contas. Como é que ele faz para investir e tudo mais, né? Falando que às vezes os custos são altos e rápidos. Eu tenho a minha opinião, mas eu vou deixar você responder a respeito. Tá. Primeiro, né, essa questão financeira, muita gente que está no mercado hoje, no mercado imobiliário, de alguma forma, tem algumas pessoas que estão passando um sufoco como esse pessoa da audiência, e a gente tem que respeitar, né? Claro que eu tenho uma visão muito direcionada para o seguinte aspecto, Vinícius. Hoje, na internet, tem muito conteúdo disponível gratuitamente. Quem acessar meus canais, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, ele tem acesso gratuitamente a todo aquele conteúdo que eu estou disponibilizando, né? E o bacana da internet é isso, é muito democrático nesse sentido. Então, basta você ter uma conexão de internet. E a gente ouve algumas histórias de superação aí que às vezes a criança precisava estudar, ela foi lá, pegou uma conexão de internet na padaria do vizinho e conseguiu ter acesso a conteúdo e estudar. Então, assim, é prioridade, é foco, né? Agora, é claro que, mesmo você tendo acesso a todo esse conteúdo gratuito, se você tiver condições de ter acesso a um curso que vai, de fato, mostrar o caminho, pegar na sua mão e ir junto com você, aí não querendo fazer merchandising do meu curso, mas pelo menos eu tenho um compromisso com meus alunos de fazer isso. Eu entrego o meu curso, eu tenho os meus encontros ao vivo, eu crio uma comunidade para a gente discutir os assuntos, eu tenho material extracurricular em PDF para estudos.
Então, o meu ponto de vista é o seguinte. Primeiro, para quem não tem condições hoje, talvez não seja este o momento dele. E não tem nada de errado nisso. Vão surgir, eventualmente, outras oportunidades. E quando for o momento, ele vai ter acesso. E aquele que enxergou como uma alavanca para o crescimento profissional dele, a gente está falando às vezes de treinamento. Tem treinamentos caríssimos na internet, né, disponíveis, como de infoprodutos, mas tem treinamentos também que não são, que são mais acessíveis, né? E quando você pega às vezes um treinamento, tem treinamento que é disponibilizado, que o custo do treinamento, que o valor do investimento é menos de 40, 50 reais por mês, né? Não estou falando que isso é pouco dinheiro, cada um tem a sua realidade. Sim. Né? Mas às vezes a pessoa fala que não tem dinheiro, mas ela tem outros gastos que são, de certa forma, supérfluos, e ela não investe em educação. Então, tudo tem a ver com prioridade, né? Não estou falando que é o caso deste participante. Eu estou falando que às vezes a gente não enxerga que aquilo que a gente está investindo de fato vai causar uma transformação. E aí às vezes você pega um valor que é um custo de uma pizza, né, no mês, que ele deixaria de comer para investir em educação, e que se você dividir isso dá o valor de um cafezinho diário que ele deixaria de tomar para investir em educação. E eu tenho comigo que educação de fato transforma. Então assim, é questão de prioridade. Se a pessoa não tem esta prioridade, tá tudo certo, né? Continue como está, né? E não tem nada de errado nisso. Agora, se a pessoa quer uma transformação, ela tem que entender o que ela precisa investir. Como ela vai investir o tempo dela, como ela vai investir os recursos dela. E tem mais um detalhe, né? A gente trabalha com infoproduto. Sim. Né? O caminho que ela vai cortar, vamos pensar que a pessoa tem investimento de um cafezinho por dia, R$1,50, R$1 por dia, que seja, não sei, mais ou menos, isso aí não importa. Mas se ela pensar que ela vai investir esse valor por dia e em 3 meses ela vai adquirir um conhecimento que pode mudar a vida dela definitivo, não que talvez esse curso transforme a vida dela de um dia para o outro, mas que seja um material, que seja um conteúdo que já vai começar essa transformação, mesmo que ela tenha que investir um pouquinho mais lá na frente, mas daqui 3 meses ela tem condição de ser inserida nesse mercado e já mudar a realidade dela desse ponto A para esse ponto B. Exato. A visão que eu tenho é exatamente essa transformação. É uma questão de prioridade, né? Exatamente, é a prioridade. O quanto para ela é importante. Porque assim, na verdade, se você fizer uma pergunta hoje, fizer uma pesquisa e perguntar para 100 pessoas quem quer ter sucesso na vida, 99%, eu acredito, se não 100% das pessoas, natural, vai responder que quer. Agora, quando você mostra o caminho, quantas pessoas estão dispostas a percorrer o caminho para alcançar o sucesso? Então, uma coisa é você querer, outra coisa é você fazer por onde. É tomar a decisão de trilhar o caminho para chegar lá. E sabendo que se você trilhar, você vai chegar lá, aí é quando as pessoas desistem, né? E isso separa, porque senão todo mundo seria bem sucedido, todo mundo teria riquezas, todo mundo teria fortunas, e a vida não é assim. Felizmente ou infelizmente, eu acho que felizmente não é assim, porque existe uma questão clara e que toda empresa bem estruturada tem, que é meritocracia. Você ganha aquilo que você merece de fato, você recebe aquilo que você merece de fato. E meritocracia significa traçar o caminho e passar por todo aquele caminho, né? E isso é o que diferencia as pessoas. Os profissionais bem-sucedidos são aqueles que têm uma postura diferente diante das situações para alcançar seus objetivos. São aqueles que, independente do cenário e das adversidades, superam para alcançar os seus objetivos. O objetivo é tão forte, mas é tão forte, que a pessoa é capaz de tudo
que seja íntegro, claro, mas é capaz de tudo para alcançar aquele objetivo que ela se propôs a buscar, né? Maravilha. Juliano, eu acho que a gente abordou vários assuntos aqui hoje. Espero que tenha ajudado muito na audiência. Você quer deixar mais uma mensagem para a audiência a respeito desses desafios, dessas barreiras que as pessoas sentem ou imaginam que seja assim difícil para entrar nesse mercado de executivo ou qualquer função que seja dentro do mercado imobiliário? Tem algum recado que você quer finalizar esse episódio de hoje do podcast? Vinícius, tem sim. O recado que eu gostaria de deixar para a audiência é o seguinte: nesta pauta do conteúdo de hoje sobre os desafios para se ingressar uma carreira executiva dentro de uma corporação, de uma companhia, de uma empresa, qualquer que seja o porte, né? Uma incorporadora ou loteadora, é que não basta sonhar, tem que de fato trabalhar para isso, para chegar lá. E o primeiro passo dessa jornada é a busca do conhecimento. O conhecimento, a educação transforma. Acho que a gente tem um maior exemplo de transformação de um país inteiro, é o Japão, né? Que através da educação se transformou numa grande potência. De um povo extremamente trabalhador e que entendeu que investindo em educação, em tecnologia, aquilo transformaria a vida deles. E no nosso caso, trazendo para a nossa realidade do dia a dia, essa transformação é possível para todo mundo. Para todo mundo. Não existe pessoas pré-selecionadas ou que nasceram com uma estrelinha. Na verdade, existem profissionais de alta performance que têm um mindset diferente de resultado de sucesso, que são capazes de trilhar todo esse caminho, de percorrer toda essa jornada com muito afinco, com muito trabalho, mas alcança com integridade os seus objetivos. Então a mensagem que eu quero deixar para a audiência é o seguinte: invista em conhecimento, invista em educação, trabalhe duro, porque tudo aquilo que você desejar é possível de ser alcançado. Basta você querer, trabalhar e fazer por onde. É isso. E não esquecer de dizer para vocês mandarem os comentários, né? Exato. Acessarem as redes e deixem as perguntas, os comentários, que a gente vai tentar responder sempre que tiver oportunidade nos próximos episódios. Com certeza. Tá. Com certeza. Muito obrigado, gente. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Existe algo em comum entre os profissionais de alta performance: a busca constante pelo conhecimento que vai levar aos resultados desejados. Aqui eu ajudo profissionais a faturarem R$10 mil por mês ou mais dentro do mercado imobiliário, começando do zero ou não.